a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Aqui é José Rosa, da comunidade Cristo Servo, e é muito bom estarmos juntos mais um dia neste Evangelho de hoje. Hoje, 29 de maio de 2021, sábado, o Evangelho é o de São Marcos, no capítulo 11, versículos do 27 ao 33. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: Com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: Vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: Por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: Não sabemos. E Jesus disse: Pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na leitura da Lectio Divina do Evangelho de hoje, vimos a continuação do Evangelho de ontem, onde São Marcos narra que Jesus depois volta ao templo e encontra ali no templo os sumos sacerdotes e os mestres da lei, que perguntam a Jesus com que autoridade ele faz essas coisas. Que coisas? Aquilo que aconteceu no Evangelho de ontem. Com que autoridade? Quem ele pensa que é para chegar no templo e desfazer todo o comércio, todas as coisas que estavam acontecendo no templo, que ele achava, que Jesus achava que era mal, que não podia ser feito. Com que autoridade? Pergunta. E Jesus então propõe para eles: olha, eu respondo sim com que autoridade eu faço isso, desde que vocês me respondam uma pergunta. E colocam os doutores e mestres da lei, os sacerdotes, numa sinuca de bico, que a gente chama, no canto da parede, fazendo a seguinte pergunta: o batismo de João vinha do céu ou dos homens? E aí os sacerdotes e doutores da lei não respondem, porque se dissesse que era do céu, Jesus iria dizer, como de fato é verdade: por que então, se é do céu, se vocês sabiam que é do céu, por que vocês não acreditaram nele? Por que vocês não seguiram ele? Por que vocês não incentivaram o povo, os judeus, a seguirem ele? E se dissesse que era dos homens, está raciocinando os sacerdotes e autores da lei, Então o povo iria se revoltar contra os sacerdotes porque tinha João como um grande profeta, e de fato é, porque Jesus disse isso, que João era o maior profeta nascido de mulher. Pois bem, eles respondem a Jesus: não sabemos, e Jesus não responde, e Jesus diz a ele: eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Lógico, nós sabemos que é com a autoridade de Deus, do Pai. Jesus aqui quer colocar os doutores da lei e os sacerdotes exatamente para admitir ou não os seus erros em relação à questão do João Batista, do anúncio de João Batista, do batismo de João Batista, para poder questionar, sem dúvida nenhuma, a autoridade dos sacerdotes e mestres da lei, além das suas condutas morais, éticas, etc. Partindo então para a meditação desse Evangelho de hoje, o que ele tem a ver comigo e com você nos tempos de hoje? Será que diante das adversidades, será que diante das diversas situações, nós acreditamos que Jesus então é Filho de Deus, que Jesus é o próprio Deus que se encarnou e que veio para nos salvar? Ou nós ficamos questionando se de fato Jesus com que autoridade ele faz isso ou faz aquilo? Qual que é a nossa fé em relação a Jesus Cristo, em relação a quem enviou Jesus para nós? Se de fato estamos acreditando que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Messias, o prometido, aquele que Deus tinha prometido que viria nos salvar, se Ele é o Cristo, se Ele é Jesus de fato, Deus salva,
ou não, se ele tem ou não autoridade sobre todas as coisas. Será que nós questionamos a autoridade de Jesus, o senhorio de Jesus, o poder de Jesus sobre todas as coisas? Por isso, então, que Jesus, ao longo da sua vida aqui na terra, ele vai demonstrando com milagres, curas e prodígios, coisas miraculosas, que de fato ele só poderia vir de Deus, que ele veio do céu, que ele é o enviado do Pai, porque outra pessoa não seria capaz de realizar todas essas coisas. Ora, alguém que ressuscita mortos, alguém que faz uma ventania e o mar agitado se acalmar, alguém que multiplica os pães e os peixes, alguém que sabe aonde está o peixe para poder pedir para lançar ali as redes. Ora, alguém que anda sobre as águas, alguém que é maior do que a lei da natureza, que a lei da gravidade, que a lei da física, que a lei da química, que faz multiplicar, etc., só pode vir de Deus. Essa é a função dos milagres de Jesus, além das curas diversas, das libertações diversas, dos aprisionamentos dos espíritos malignos, etc., que sem dúvida nenhuma Jesus também quis e quer curar-nos biologicamente, psicologicamente, afetivamente, espiritualmente. Mas, sobretudo, Jesus quer nos fazer acreditar que Ele é de Deus. E acreditando que Ele é de Deus, que Ele vem de Deus, que Ele é o próprio Deus, possamos assim ser salvos por Ele. Conforme diz o Evangelho de São João, no capítulo 3, somente quem acreditar em Jesus pode ser salvo, pois os que não acreditar já estão condenados. E nós acreditamos em Jesus, acreditamos na autoridade de Jesus, acreditamos que Jesus é Deus e Salvador e que todos os milagres que Jesus fez foi exatamente para nos convencer, para nos mostrar que Ele é Filho do Pai e que Ele tem autoridade sobre todas as criaturas, ou não? O que estamos questionando? Qual é a nossa fé? Qual é a sua fé? Que fé você vive? É a fé da igreja ou não? Partimos para a oração e vamos rezar a Deus, dizendo a nossa resposta. Se nós acreditamos, se nós não acreditamos, quais são as nossas dúvidas, e pedir para que o Senhor envie o Espírito Santo dele. Vimos nessa preparação de Pentecostes que é o Espírito Santo de Deus que nos convence da verdade. Ele é o Espírito da verdade, que nos convence a respeito do pecado, da justiça, do juízo. Então, por isso, Senhor, nós te pedimos, envia-nos o teu Espírito Santo e aumentai a nossa fé. E convencei-nos que Jesus é o enviado vosso, ó Pai Todo-Poderoso, e que é através dele que nós seremos salvos, que nós iremos até a ti. Concedei-nos, ó Senhor, a graça da fé, para que possamos viver o senhorio de Jesus em nossas vidas e nos subjugarmos e aceitarmos ser governados por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos a graça da efusão, do batismo, do teu Espírito Santo, para viver a verdade que nos liberta. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.